Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário. Como é que vocês estão? Começando aqui meu expediente ainda de torcedores como jornalista, mas já começando hoje gravando os vídeos. Agora estou gravando esse vídeo 1h20 da manhã, um horário bem depois do jogo, terminou 11h30, mas estava no clássico, acompanhei presencialmente o empate de 2-2 entre Corinthians e Palmeiras, num clássico onde a chuva se fez muito presente, então voz rouca, precisei chegar aqui, já tomar um banho, já tomar uma Benegripe, tô tomando vitamina C aqui antes de fazer esse vídeo, para evitar qualquer problema, porque foi uma chuva bem pesada durante todo o primeiro tempo e ainda o intervalo da partida, mas que não prejudicou, acho que o andamento do jogo em si. Vamos lá, um empate. Vou começar falando que o empate. Primeiro eu errei o meu palpite, né? Achei que o Corinthians venceria pelo placar de 2-1. Mas principalmente, volto a falar, né? A questão dos. Alguns jogos eles são bons, tanto porque principalmente você tem uma qualidade de futebol que faz até quem não torce para nenhum dos dois times se interessar pelo jogo, assistir com atenção. E acho que esse clássico também contribuiu para isso. Acho que foi um bom duelo na Neoquímica Arena pelo lado do Corinthians e pelo lado do Palmeiras. Acho que dos clássicos estaduais, realmente, o único que está fora da curva foi o empate sem gols entre Palmeiras e São Paulo. Os times sem grandes mudanças, você teve o Abel mantendo a escalação, já que já é o time base dele desde que saiu o Danilo, efetivando o Gabriel Menino, então já não teve nenhuma mudança. O Lázaro acabou fazendo uma substituição que gerou muita repercussão antes do jogo. Sacou o meio de campo, ele colocou. Teve o Rony e o Juliano jogando como um segundo volante, mas com liberdade para chegar na frente com o Renato Augusto e Adson. Então veio uma escalação ofensiva do Corinthians. O Corinthians tinha no papel um time que iria para cima do Palmeiras. Isso gerou muita preocupação, porque o torcedores falando, o Corinthians vai perder o meio de campo, o Corinthians vai ser goleado, porque o Palmeiras tem um time que vem no contra-ataque. Como é que esses caras vão aguentar num contra-ataque? E a escalação ofensiva deu certo durante todo o primeiro tempo. O Corinthians controlou a partida. Logo de cara já deu cartão de visitas com o Rony, finalizando perigosamente de fora da área. E começou a criar algumas chances. Teve o gol que nasceu numa jogada do Juliano, ele rouba a bola, ele participa diretamente do primeiro gol. O gol é marcado pelo Roger Guedes, que gosta de marcar contra times verdes. Bom, agora eu não tô com o número aqui em mãos, mas tem boa parte, mais da metade dos gols que o Roger Guedes marcou no Corinthians foram contra times que vestem a camisa verde, né? Uma curiosidade. E o Corinthians controlou a partida, fez o Everton trabalhar com chutes de fora da área, com chutes perigosos, Renato Augusto finalizando. Teve um lance quase que foi um gol contra, que o Everton teve que se desdobrar para evitar. Fagner finalizando com perigo, e aí quando tudo encaminhava para o primeiro tempo, uma vantagem do Corinthians, uma falha da defesa, cruzamento da esquerda, e o Rony empata a partida. E aí isso dá uma. Assim, o estádio deu uma acalmada, a torcida sentiu um pouco. Principalmente quem estava no estádio percebeu isso claramente. Você vê o barulho da torcida que cantou desde antes do apito inicial e mesmo durante toda aquela chuva que caiu no primeiro tempo, a galera cantando, apoiando. Deu uma diminuída, mas no intervalo continuou os cantos. Mas o Corinthians no segundo tempo repetiu um problema que vem acontecendo. O Corinthians no segundo tempo não conseguiu manter o mesmo desempenho ofensivo e chamou o Palmeiras para ataque e conseguiu nos contra-ataques. O Corinthians foi para cima e deu espaço, e aí teve a questão também, aí vou citar também na questão de alguns jogadores individuais mais para frente, mas o Corinthians teve a chave a mudança do jogo, acabou sendo a entrada do Romero. O Adson saiu, fez uma partida regular só. O Romero entrou mal, perdeu diversas bolas e gerou contra-ataques para o Palmeiras. E foi num desses lances que o Palmeiras conseguiu arrumar. Teve uma bola parada, conseguiu falha da defesa. E eu preciso ver o lance melhor, mas aqui para o momento do vídeo, eu vi o Gil cobrando muito o Roger Guedes no momento da jogada. Saiu empate, saiu virada, na verdade, do Palmeiras 2-1. E o Corinthians, e o Bel começou a mexer no time meio que para controlar. Tinha o Hendrick no primeiro tempo, foi bem anulado pela defesa do Corinthians, mas no segundo deu muito trabalho. Ao invés de ficar mais centralizado, ele ficou mais para cair nos contra-ataques e ficou muito nas costas pelo lado direito da defesa do Corinthians, jogando pelo lado esquerdo do ataque palmeirense. Deu trabalho pro Fagner, o Bruno Mendes teve vários problemas para poder desarmar ele, então foi uma dor de cabeça ao longo do segundo tempo. E o Corinthians depois acabou achando o gol, né? O Gil acabou empatando o duelo, 2-2, aí começou, o Corinthians até tentou
criar um pouco mais de chance para conseguir de repente a virada, que não aconteceu. Placar de 2-2 que, para meu ver, foi merecido pelo que as duas equipes fizeram. Primeiro tempo foi um Corinthians superior. Segundo tempo, o Palmeiras acabou levando a vantagem, acho que em termos de chutes perigosos, de volume de jogo, como a gente gosta de falar. Apesar de não ter criado, o jogo foi equilibrado e foi uma boa partida. Não dá para negar. Eu li aqui por alto, gente falando, reclamando da drenagem da Neoquímica Arena. Desculpa, galera, o Corinthians tem um dos estádios mais modernos do Brasil. E vou falar que tem muito estádio lá fora no exterior que não tem essa drenagem. A chuva que caiu durante todo o primeiro tempo, eu senti acho que mais ou menos uns 20, 30 minutos, só que foi uma hora que a chuva ficou um pouco mais pesada, a bola começaram a aparecer algumas postas e travaram algumas jogadas, mas a hora que a chuva deu uma aliviada, o gramado continuou. Foi até o momento que começou alguns trovões perto da Neoquímica Arena, que parecia de repente que o juiz iria parar, mas foi coisa de minutos, logo em seguida já começou e no segundo tempo não teve problema, a bola rolou normalmente, então a chuva não foi uma desculpa, a chuva não interferiu na partida dos dois times. Acho que o Rafael Klaus errou em algumas marcações, poderia ter dado alguns cartões e tudo mais, mas nada que impactasse na partida. E aí você termina com um empate que acaba, não muda nada para as suas equipes em termos de classificação, são líderes dos seus grupos, estão encaminhando muito bem sua vaga para as quartas de final. Palmeiras segue invicto no Paulistão, então já vem com uma outra marca, né? Jogou mais um jogo sem perder. A defesa foi vazada mais uma vez, mas continua sendo a melhor defesa do campeonato. Pro Corinthians, dá pra falar que é um copo meio cheio, meio vazio. Dá pra ver como um copo meio cheio, um copo meio vazio, porque chegou ao terceiro jogo sem vencer, mas balançou as redes, voltou a fazer 2 gols, voltou a dar trabalho para a defesa rival, voltou a criar chances ofensivas, voltou a ter um pouco mais de volume de jogo, tirando a má impressão do que aconteceu nos duelos contra o São Bernardo e contra a Portuguesa. Aí vamos pegar, acho que dá pra gente elogiar, comentar individualmente de alguns jogadores na partida. Do lado do Palmeiras, elogios pro Everton, que realmente, se não fosse ele no primeiro tempo, acho que o clássico poderia ter tido um outro cenário. Acho que de repente o Palmeiras talvez não teria forças para conseguir buscar um empate com uma diferença maior de gols. Talvez o Corinthians naquele momento, como já aconteceu com o São Paulo, quando o Corinthians abriu 2-0, acabou sofrendo um gol, teve um pouquinho de sufoco, mas manteve. Então acho que com 2-3-0, acho que o Corinthians teria condição de manter a partida. Elogios para a atuação também do Hendrick. Acho que o Hendrick no primeiro, acho que foi um jogo já, o primeiro clássico dele, Corinthians e Palmeiras, no segundo tempo ele mostrou qualidade, então já deu um pouco de trabalho. O Rony deu muita dor de cabeça, também catimbando com faltas e tudo mais, mas acho que do lado do Palmeiras o maior destaque acho que dá para colocar nessa história como sendo eu coloco o Everton como um cara que realmente se destacou no duelo. Do lado do Corinthians aí eu mudo um pouquinho a situação, porque vou colocar, cito alguns nomes aí, eu te acompanhando bem mais de perto, né? O Rony, que é um jogador muito questionado, hoje é titular absoluto do time, cara, não dá. Ele erra muitos passes, ele tem problemas Ele não é um jogador que tem um passe perfeito, pelo contrário, ele erra muitas jogadas. Tava vendo aqui, isso foi um dos números que eu consegui pegar. Ele acertou 69% dos passes, então é um número baixo e ele perdeu 10 bolas hoje durante o jogo. Ele rouba muita bola, é um dos caras que mais desarma no Corinthians, mas às vezes ele rouba e ele é muito afobado, ele já perde em seguida, então cria algumas chances de perigo. Mas hoje, no clássico, ontem, né, que ele ficou sobrecarregado, ele deu conta do recado e tem algo que ele tá, nessa temporada 2023, ele tá com confiança. O Lázaro tá bancando, ele já vinha sendo utilizado com o Silvinho, foi utilizado com o Vitor Pereira, tá sendo utilizado com o Lázaro e tá ganhando oportunidade para ser titular. E foi titular num jogo grande, a torcida elogiando, e ele é um negócio assim que é algo que chama atenção, né? O torcedor do Corinthians gosta muito disso. Ele dá um carrinho, ele sai comemorando como se fosse um gol e a torcida inflama. Então, eu com os meus 42 anos, já vi muito volante assim, com qualidade questionável, sem grandes qualidades, com a bola no pé, sem ser um cara criador, finalizador, um cara que é o responsável por criar jogadas, mas sendo um destruidor de jogadas, se dá muito bem no Corinthians, e o Rony tá caminhando para isso. Hoje não dá para tirar o Rony do time. Se vira, quem quer dar a outra vaga, quem vai disputar, teoricamente hoje o titular é Fausto Vera, beleza, mas Fausto Vera, Michael, Duqueiroz, que vai sair no meio do ano, vamos precisar mexer nessa forma, porque hoje o Rony se firmou no titular de hoje, foi mais uma grande partida dele. E vou deixar uns elogios também para a partida do Juliano. Ele
questionado antes da escalação, vem com jogos ruins, já falei, vem falando que ele perdeu espaço para o Watson no time titular, mas o Lázaro está colocando ele como segundo volante, não foi bem em alguns jogos, mas no clássico contra o Palmeiras ajudou demais na marcação, ajudou demais na recomposição, foi importante chegando no ataque. Não dá para cravar, mas já coloca aquela ideia de que você precisa ter um elenco onde alguns torcedores acham que isso precisa fazer contratações, de repente está começando a achar soluções dentro do que tem em mãos. E aí eu quero citar dentro dos jogadores, né, colocar também, pegar um espaço para colocar um lado negativo, né? Falar do Romero. Eu fui contra torcedores corintianos quando foi falado sobre isso. Para mim o Romero não merecia voltar para o Corinthians, é um cara que tem muita garra, um cara, a torcida tem muito carinho, você vê, é um dos nomes mais, já vi em escalação ele sendo um dos nomes mais elogiados, pela torcida mais comemorados, mas é um cara que se destaca pela marcação, pela raça, mas é um atacante. E hoje, no clássico contra o Palmeiras, o Corinthians começou a ter problemas, assim, teve que correr atrás do resultado, porque quando tirou o Adson, que vinha ajudando nas bolas, veio ajudando em algumas bolas para disputar com os zagueiros, criar jogadas ali pela direita com o Fagner, no meio da área, cojeitando algumas bolas para o Renato Augusto chegar finalizando, enfim, o Adson bem se movendo. O Adson hoje é titular, não dá para falar sobre isso, acho que foi uma partida regular dele, não brilhou, mas nada para falar, não serve, ou precisa ir atrás de um outro jogador para ser titular no meio, não é isso. Mas o Romero entrou e quebrou essa questão do Corinthians, tanto que o Fagner teve diversos problemas, que ele atacava muitas vezes sozinho, não tinha algum companheiro. O Corinthians teve que forçou muito o jogo pela esquerda, depois começou a ver o Romero perdendo muitas bolas. E muitos lançamentos, contra-ataques, né? O Romero fazendo faltas bobas, ao invés de ele conseguir dominar. E aí tem aquela questão, fala, pô, teve alguns jogos que o Lázaro testou o Romero como um falso 9, né? Sem o Yuri Alberto. E não deu certo. E aí eu vi alguns torcedores falando, putz, mas o Romero tá jogando fora da posição dele, que é jogar aberto. No clássico ele jogou aberto pela direita e foi peça nula ofensiva e deu muito trabalho, assim, gerou vários contra-ataques pro Palmeiras. E isso começa a colocar em dúvida, falando, por bem, não, quem me conhece, acompanha meus vídeos, sabe que eu odeio ser imediatista, mas estamos falando, claro, de um mês e meio, estamos entrando na segunda quinzena de fevereiro, mas já tem uma linha do tempo do Romero para falar que, pelo menos por hora, vamos pegar o exemplo do Balbuena. Balbuena chegou no Corinthians no passado, vem jogando mal, virou banco. Começou a temporada mal, hoje é banco para o Bruno Mendes, ponto. O Romero precisa provar que hoje ele merece ser, como o Lázaro vem fazendo, colocando ele como primeira substituição. Na hora que dá algum problema, na hora da parte ofensiva, ele é uma das primeiras opções. Não daria para, de repente, o Lázaro ter colocado, já tirou o Adson, o Giovani, o Paulinho, o Matheus Araújo para ajudar na criação, sei lá. Já sabe que o Romero não tá dando conta, não tá conseguindo entrar bem. Por que a insistência com o Romero? Então isso é algo que o Lázaro precisa trabalhar, mas é um clássico que termina com os dois times, os técnicos falaram sobre o jogo, o Abel elogiando o gramado, o Lázaro comentando substituições. Foi uma partida boa, com os dois times seguindo bem para a temporada. O Lázaro ainda vai sofrer um pouquinho de pressão, tem reclamação porque ele não fez todas as mudanças, que o time recuou, enfim, tem as críticas meio que gratuitas, inclusive críticas à pessoa Lázaro, que eu acho isso péssimo, né? Você vê parte da torcida indo para um lado pessoal para criticar, ao invés de falar da crítica do treinador. Igual agora, estou criticando um Romero, jogador. Acho que o Romero é um jogador limitado tecnicamente, a gente sabe disso, já não é de agora. Mas muda pouca coisa, então os dois times seguem invictos em clássicos na temporada, com campanhas bem parecidas, né? O Palmeiras empatou com o São Paulo, agora empatou com o Corinthians e venceu o Santos. Já o Corinthians venceu o São Paulo fora de casa e, como mandante, também agora na Neoquímica Arena, empatou com o Palmeiras, e o Lázaro já começa seu retrospecto em clássicos também com algo que chama atenção. Vitor Pereira, por exemplo, não conseguiu esses mesmos resultados com os rivais. Então, vai ter um pouco mais de tranquilidade. Agora o Lázaro também vai ter duelos mais tranquilos. E o lado do Abel, agora ele perceber que, como eu citei também no vídeo pré-jogo, a questão do Palmeiras hoje precisa acertar a marcação no meio de campo. Ainda não está totalmente encaixado, o Jailson não entrou bem, saiu no lugar do Gabriel. O Gabriel Menino entrou, deu até um gaguejado. O Gabriel Menino saiu e não deu conta da marcação. O Renato Augusto teve muito espaço para fechar o vídeo e falar, não, o Renato Augusto merece todos os elogios também, grande partidaça. A defesa do Palmeiras não conseguiu anular, e justo para mim por conta dos espaços no meio de campo. Mas um clássico muito bem jogado que valeu a pena o ingresso, galera. Espero que vocês tenham curtido o clássico e espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Abraços.